vamos entrar hoje num trecho de 1 Pedro que é um tanto quanto... como posso dizer? É um trecho difícil para nós. O Fabiano já está angustiado desde a semana passada, né? É hoje que eu dizia o nosso pastor. Por que eu digo que esse trecho que nós vamos entrar é um trecho difícil? Porque Pedro vai mostrar a importância, a responsabilidade, a obrigação que os crentes têm de se sujeitar às autoridades. E qual é o problema disso para nós? É porque nós temos más autoridades no nosso país. Nós temos autoridades ruins em todos os níveis. Não só a nível presidencial, não só pensando em Senado, Congresso, não só pensando, sei lá, a nível municipal, enfim. Nós temos governantes, autoridades más em todas as esferas, em todos os níveis. E é muito difícil para nós olharmos para essas pessoas e encararmos aquela primeira palavrinha que Pedro usa, o sujeitai-vos. É uma palavra que desce meio engasgada para a gente. Fala, como que eu vou me sujeitar a uma autoridade má? Como? Aí você completa com o nome que vier na sua cabeça. Como eu vou me sujeitar a uma autoridade que apoia e incentiva o aborto e legisla em favor disso? Como eu vou apoiar uma autoridade que favorece a corrupção? Como eu vou me sujeitar a uma autoridade que faz o bem para o bandido e o mal para o cidadão de bem? Como eu posso me sujeitar a uma autoridade dessa? Bom, eu quero só lembrar junto com vocês que quando Pedro escreveu isso daqui, ele também estava num contexto bem difícil em termos de autoridade. Pedro estava escrevendo numa época em que o imperador era Nero. Nós sabemos a fama de Nero, um homem que tem aí um histórico super conturbado, inclusive de perseguição aos cristãos. Mais para frente, não aqui nessa época de Pedro, mas um pouco mais para frente, vai disparar uma perseguição aos crentes por causa do incêndio em Roma e tudo mais. Mas alguns comentaristas colocam muito próximo aí dessa época de Pedro. As demais autoridades romanas e demais autoridades até judaicas eram autoridades más. Nós estamos sendo lembrados do Sinédrio que condenou Jesus, o STF da época, lá na Palestina, em Israel, né? Eram homens maus também. Você pode lembrar dos governadores daquela região, como Herodes, Pilatos, homens maus também. Você pode pensar em todas as evidências, expressões de corrupção que haviam na época e o que essas autoridades apoiavam. Essas autoridades apoiavam maldades contra as mulheres, essas autoridades apoiavam maldade contra as crianças, né, os bebês, enfim. Então, imoralidade sexual era algo vivido constantemente, naturalmente por essas pessoas. Então, quando a gente olha para a nossa realidade e a gente fala, não, é impossível a gente aceitar, engolir essa palavra que Pedro coloca aqui. Eu quero lembrá-los que nos dias de Pedro a situação não era melhor. E é nesse contexto que Pedro fala para nós nos sujeitarmos. Ou seja, a nossa postura não depende de quem está no governo. A nossa postura não depende das nossas circunstâncias. Pedro estava num momento bem ruim da história e ele escreveu essas linhas aqui. Paulo, quando escreveu Romanos 13, que nós vamos ver daqui a pouco também não estava em condições tão melhores assim. Ao longo da história, existiram respiros em termos políticos, em termos governamentais. Existiram momentos da história em que os governos eram melhores. Nunca foram perfeitos, mas eram melhores em termos morais, em termos de conduta das decisões do governo e tudo mais. Mas isso, como eu disse, são respiros. Na maior parte da história, nós falamos de governantes que nós desaprovamos, que nós não concordamos substancialmente. Então a gente tem que encarar esse trecho, né, com muita sujeição à palavra de Deus. Se a Bíblia fala que nós temos que nos portar dessa maneira
como está falando aqui, eu não tenho outra opção a não ser fazer isso, independentemente das circunstâncias, certo? Conforme a gente for trabalhando esse trecho, evidentemente a gente vai apontar para exceções da sujeição dos crentes em relação às autoridades. A gente vai mencionar momentos de tensão entre essas duas esferas. A gente vai ver como Jesus lidou com isso, que outros textos bíblicos suportam isso. Mas a ordem bíblica é clara. O crente tem que se sujeitar ao governo, às autoridades, as autoridades civis, né? As autoridades que desempenham esse papel no nosso país. É difícil, vieram vários nomes à sua cabeça, autoridades más, eu sei, mas a gente como crente não tem opção. E a questão é, por que Pedro fala disso agora? Por que Pedro traz esse assunto das autoridades agora? Estava tão gostoso, né? Ele estava lá lendo, falando a luta interna do crente, aquela guerra. A gente estava falando sobre os privilégios do crente e tal. Por que Pedro tem que trazer esse assunto agora? Justamente pelo que ele tem desenvolvido até aqui. Pedro não mudou de marcha abruptamente. Ele está desenvolvendo o seu pensamento. Então notem o seguinte. Os versículos 11 e 12 que nós já estudamos, eles introduzem para nós uma seção da carta que é muito prática. Nós já vimos os versículos 11 e 12. Ele diz lá: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso aqui nós já estudamos. E aí, na sequência, Pedro agora vai mostrar várias esferas, vários contextos nos quais os crentes têm que colocar isso aqui em prática. Os versículos 11 e 12. Em quais contextos eu tenho que viver de modo exemplar? E ele começa falando das autoridades. E tem uma outra realidade que a gente não pode perder de vista. Volta para o 11, por favor, Guinho. Pedro, lá no 11, ele diz que nós somos peregrinos forasteiros, ou seja, nós não somos daqui. Poderia acontecer dos crentes falarem o seguinte: já que eu não sou daqui, então eu não vou me sujeitar a nada e a ninguém. Esse governante não manda em mim. Quem manda em mim é Deus, é Jesus. Eu não tenho nada a ver com essa sociedade. Eu sou um peregrino e um forasteiro. Então eu vou me rebelar, ou no mínimo, eu não estou nem aí. O que eles fazem ou deixam de fazer não me interessa. Pedro fala: opa. Negativo. Você é um peregrino forasteiro, mas você não está fora dessa terra. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Nós estamos aqui. E estando aqui, nós temos uma conduta. E essa conduta tem um alvo evangelístico, que nós vimos a semana passada. Ali, quando fala que os incrédulos, observando o nosso bom comportamento, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. E isso tem um caráter, provavelmente, é um caráter evangelístico. Ao olharem o nosso bom procedimento como cidadãos desse mundo, pessoas que não são daqui, mas exercem uma cidadania aqui, porque nós estamos aqui, não vamos tirar, a gente não é tirado quando a gente se converte. A gente continua votando, a gente continua se relacionando com as autoridades. Olhando o nosso bom comportamento, os incrédulos vão ficar sem palavras para nos acusar, e eles vão se sentir atraídos pelo nosso modo de vida, para que então nós falemos do evangelho para eles. Então Pedro lembra que o crente tem que viver de modo exemplar em várias esferas, e ele começa falando da mais abrangente, que é a esfera das autoridades civis. E ele nos lembra assim que a gente não pode viver do jeito que bem entende. É verdade que a nossa pátria não é aqui, mas isso não me autoriza a viver do jeito que eu bem entendo. Se a gente fosse resumir os versículos 13 a 17 em uma frase, em uma mensagem central, eu diria que a gente poderia resumir da seguinte maneira. A gente vai ler o texto, os irmãos vão ver se a gente poderia resumir desse modo aqui mesmo. É o seguinte: o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. O comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. Vamos ler o trecho todo e a gente vai ver se é isso mesmo.
Mas vocês entenderam o raciocínio? Então ele falou, vivam de modo exemplar. E eu vou começar falando muito mais abrangente, as autoridades. E lembrem-se, vocês são peregrinos, mas vocês estão no meio de uma sociedade. Vocês têm que brilhar nessa sociedade com o testemunho de vocês. E isso significa obedecer ao governo humano. Vocês não podem ser anarquistas aí, certo? Então olha lá, o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. 1 Pedro 2, 13 a 17. Nós vamos ler e aí a gente vai fazer os devidos apontamentos, tá bom? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai-os. Então esse é o trecho que fala da sujeição às autoridades. O comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. E aí, essa mensagem central casa com esse trecho? Resume bem esse trecho? Não, posso só dar. Diga, João. Eu sei que o Igor já vai falar sobre isso, Uhum. certeza, mas eu queria, por aqui, a Bíblia também fala, acho que é os Romanos, Paulo, aos Romanos, que exceto quando nos pedem para fazer aquilo que não é a vontade de Deus, certo? Tudo bem. Mas há países, eu conheço até pessoas, acontece na Nigéria, é proibido publicamente qualquer tipo de ação religiosa. Uhum. Mas, logicamente, os irmãos fazem isso. Ou seja, eles estão indo contra a lei. Sim. Aí a gente vai mencionar isso. Mas só para antecipar um pouquinho a resposta, né? O que os apóstolos fizeram quando eles foram proibidos de pregar em Atos? Eles desobedeceram. Porque conforme esse trecho mostra, quem é que está acima de toda autoridade humana? Deus. Então, a partir do momento que uma autoridade humana me obriga a fazer algo que Deus proíbe, ou me proíbe de fazer algo que Deus obriga, a quem eu tenho que obedecer? Deus. E aí eu sou autorizado a desobedecer à autoridade humana. Sulico, eu vou deixar aqui uma observação, como o senhor falou no começo, do versículo 11, né? Nós somos peregrinos e vamos ser aqui. Mas não estamos vivendo de qualquer jeito. O senhor também mencionou também nós temos aqui como de forma evangelística, o credo olhar para a gente. E sentir atraído pelo nosso modo de vida. Mas eu deixo aqui uma mensagem que o maior erro da igreja evangélica brasileira ela fez foi ter pagado Bolsonaro nos altares, Bolsonaro. Qualquer autoridade que é Mas idolatrada. assim, queiram votar no Bolsonaro, entendeu? Mas iam lá na urna, votavam nele e ficavam por isso os cristãos. Porque agora, pastor, assim, nós somos a luz do sal da terra. E eu falei para o senhor até semana passada, eu gosto de pegar umas pessoas e até agora taxar tudo cristão pelo vestir da pele. Entendeu? Eu não sei os incomodos da pele que agora chama bolsonarista. E tem a onça do lado que me sobre o evangelho. Mas como esse voto do Bolsonaro tudo cristão brasileiro, fica difícil. Entendeu? Aí quer dizer o que, outro pastor? Por causa de um político, de um partido, todas as igrejas se reuniram. A Congregação Cristã, a Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, deixar todas as suas desavenças doutrinárias, mas cada um partido, um político, todos se reuniram. Mas por Jesus Cristo, ele não faz isso. Ao contrário, ele tem até. Não, ele não gosta da doutrina daquela igreja, que ali é para a heresia. Até marcou ali entrou o Assim, a gente não pode idolatrar ninguém. Seja político de direita, seja político de esquerda. O que a gente aprende do exemplo bíblico é que o crente não se compromete com essas causas. O crente não vive em função da política.
O crente não vive em função de causa social, o crente não vive em função de indivíduo político, de modo de governo. Por exemplo, democracia é uma coisa legal, é uma coisa boa? O que vocês acham? Poder escolher os governantes é uma coisa boa? Vocês gostam disso? Por quê? Eu não sei se no nosso país funciona muito bem, né? Porque a gente vê umas coisas aí meio estranhas, mas enfim, tá, vamos lá, pensar no modelo democrático. Agora, eu como cristão, eu tenho que matar e morrer pela democracia? Não. Paulo, Pedro, todos os apóstolos, os autores bíblicos, eles não viveram em um mundo democrático como o nosso. Eles viveram num mundo que tinha imperador. E eles iam pra rua com placas lá, abaixo o imperador, direta já. Não tinha. Porque o crente não seguia por isso. Não. O que quem está lá? É um imperador? Bom. É uma monarquia? Tá bom. É uma democracia? Tá bom. É uma monarquia parlamentar? Tá bom. É o presidencialismo? Tá bom. Quem é o indivíduo que está lá? É claro que eu, como crente, eu vou me preocupar em exercer a minha cidadania da melhor maneira possível. Se eu posso escolher o governante, eu vou escolher aqueles que estão um pouco mais perto ou um pouco menos distante dos meus ideais. Agora, eu nunca posso morrer e matar por causa de um político, por causa de um espectro político ou por causa de um sistema político. E, infelizmente, nas eleições, as últimas eleições, muitas pessoas fizeram isso. E muitas igrejas, inclusive, tiveram divisões por causa disso. Muito triste. Então, a gente começou onde eu vi mesmo, os irmãos que estavam quase brincando. Então, E o pastor chegou até a falar que quem votasse na esquerda podia tomar ceia. olha, isso não pode. E aí? Antes da gente entrar na análise do texto, a gente ver aí as divisões e tudo, eu queria... Esse assunto eu sei que é um assunto que está... coincidentemente, né, entre aspas, hoje, a gente falar de autoridades está nos noticiários e tudo mais por conta das coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Então, acho que nós como crentes, nós temos que nos informar sobre o que a Bíblia fala a respeito disso e tudo mais. E tem alguns livros que eu queria indicar para os irmãos que falam sobre isso. Tem um livrinho pequeno, a tradução é pequena, mas o livro original em inglês é maior. Aqui só acho que alguns poucos capítulos foram traduzidos, a versão em inglês é grande. Que é um livro de Wayne Grudem que chama Política Segundo a Bíblia. Princípios que todo cristão deve conhecer. É um livro pequenininho, um livro legalzinho. Você não precisa concordar com 100% das coisas que está aqui. Eu mesmo talvez não concorde 100%. Quando eu li na época, alguma coisa ou outra eu não concordei. Mas, em geral, é um livro muito legal. É um livro muito útil, que fala da relação do cristão com a política, né? Política segundo a Bíblia. Um outro livro que também ganhou um pouco de projeção aí algum tempo atrás é do Franklin Ferreira, pastor brasileiro. Chama Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Também um livro que tem a agregar a esse assunto. Tem um outro livro que não até onde eu sei, ele não foi traduzido para o português, mas é do John MacArthur, que o nome traduzido seria Por que o governo não pode te salvar? Uma alternativa ao ativismo político. Então, eu acho que esse livro não foi traduzido ainda, mas quem consegue ler inglês ou tem ferramentas de traduzir, acho que consegue encontrar na Amazon, no Kindle, para ler. Então, você tem esses livros. Fora outros materiais já mais antigos que falam sobre isso. Um autor que falou bastante, tratou dessas questões antes desses homens aqui, foi um homem chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper era um crente fiel, holandês, e ele foi primeiro-ministro da Holanda. E ele, isso muito tempo atrás, acho que no século XIX. Acho que é isso. Depois, se alguém puder confirmar o ano que ele faleceu, mas acho que é isso, final do século XIX, eu acho. E ele foi primeiro-ministro da Holanda, era um crente, ele fundou muitas coisas na Holanda e tal, e ele era abertamente cristão e queria que o alvo da vida dele é fazer com que o cristianismo invadisse a sociedade. E ele, alguém viu aí? Morreu em 1920, comecinho do século XX, então, né? Então, final do século XIX, comecinho do século XX. E ele desenvolveu uma teoria, um modo de enxergar a sociedade que até hoje é citado, que é a soberania das esferas.
Qual que é a ideia que ele desenvolveu? Que Deus, ao desenhar a sociedade, ao instituir a sociedade humana, ele criou esferas. E essas esferas têm que ser respeitadas. Uma esfera não pode se meter na outra. Elas têm que viver nas suas relações, cada um no seu quadrado. As esferas de soberania, de Abraham Kuyper, né? Então ele fala que, por exemplo, a família é uma esfera, o Estado é uma esfera e a igreja é uma esfera. Então você tem várias esferas e cada esfera tem o seu modo de funcionamento próprio e seu campo de autoridade. Então o Estado não pode se meter na família, como não pode se meter na igreja. Então, Estado é uma coisa, igreja é outra. Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja se meter no Estado também é um problema. Também complica. Nós vimos o exemplo histórico disso quando a igreja católica exercia também papel político. Todos os problemas atrelados a isso. Então você tem que separar a igreja de Estado. Quando o Estado mete o bedelho na família, também dá problema. O Estado não tem que determinar quantos filhos um casal tem que ter, como acontece na China, acontecia até um tempo atrás na China e tudo mais. Não pode. Então, as esferas elas têm que ser separadas. E esse exemplo das esferas é sempre muito bem colocado nessa discussão aqui, onde você tem a esfera do Estado e você tem a esfera da igreja. Então, vários homens de Deus, vários servos de Deus, do passado e da atualidade, escrevem sobre isso. E talvez, se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma folheada nesse material, porque, evidentemente, a gente não vai conseguir tratar de tudo. A gente vai ver o que o texto nos diz e vamos fazer alguns apontamentos sobre isso. Mas é claro que vão surgir dúvidas, questões que a gente precisa ir até mais material para ter respostas mais abrangentes, que a gente não vai conseguir ter aqui, tá bom? Diga, Josué. Pastor, o Sproul também fala isso no livreto lá das questões sociais. Aquele livretinho? A relação entre igreja e Estado. E o Kuyper, se não me engano, é no Calvinismo que ele fala sobre isso. No calvinismo ele menciona muito rápido, mas é em outro livro, que eu não me lembro o nome, que ele trata com mais detalhamento. Eu sei disso porque recentemente eu tive que ler o calvinismo para o mestrado. E eu fui na esperança dele tratar disso. Mas ele só menciona. Agora tem outra obra que eu não me lembro o nome, em que ele se aprofunda. Aí ele é mais detalhado. Da soberania das esferas. Mas o Sproul tem esse livretinho mesmo. Não sei se vocês já viram, é uma série de livros do R.C. Sproul, capinhas coloridinhas, tal, são livretinhos e tem um que é do papel do Estado, alguma coisa, qual é o papel do governo, alguma coisa assim o nome. Então vale a pena dar uma folhada aí também. Então vejam, esse é um assunto que para os crentes é caro. Por quê? Porque ao longo da história isso deu problema. Se vocês lembrarem, depois da Reforma Protestante, muitos estados-nação, eles mesclaram igreja e governo, e isso deu muito ruim. O anglicanismo nas Ilhas Britânicas deu problema. Na Escócia, isso deu problema. Porque o governo, a monarquia, começou a meter o bedelho nas questões de liturgia. Isso daí não deu certo. E isso tem essa briga, né? essa tensão entre as esferas, né? Ela aconteceu até recentemente. Ontem mesmo, por conta desses estudos que nós vamos ter, eu assisti um documentário que a igreja do pastor John MacArthur produziu, chama A Igreja Essencial, que é um documentário produzido depois da vitória que eles tiveram contra o governo da Califórnia. Porque durante a pandemia, o governo da Califórnia mandou todas as igrejas fecharem. O governo do Canadá prendeu pastores. 2 pastores no documentário são entrevistados, eles foram presos porque mandaram fechar tudo. E o John MacArthur e esses outros pastores falaram, não, nós não vamos fechar a igreja porque o nosso Senhor manda que o povo de Deus se reúna e nós não vamos ficar fechados. Eles mandaram parar de cantar. As restrições do governo da Califórnia é que não podia cantar, tinha que ter distanciamento social, aquela coisa toda. E o John MacArthur com os líderes da igreja falaram, não, nós não vamos. E isso teve sérias implicações, eles foram processados, uma série de coisas, mas eles ganharam depois, ganharam lá o processo milionário, mostrando que de fato o governo tinha errado. Mas foi um atrito entre as esferas.
Então esse é um assunto que acompanha o povo de Deus ao longo de toda a história e que cria tensões para nós. Qual é o limite da autoridade? Como o crente se comporta em relação à autoridade? Então é isso que a gente tem aí diante de nós. Então é uma jornadinha que em algum momento ou outro vai nos trazer algum grau de incômodo, porque a gente vai ver a nossa postura para com homens maus, mas a gente tem que acatar o que o ensino bíblico diz, certo? Mas esse é um dos trechos que eu acho mais legais de 1 Pedro. Esse daqui eu acho que é um dos trechos mais legais. Cláudio. E quando é o contrário? Quando um crente é uma autoridade? Aí ele tem uma responsabilidade maior ainda. Então, mas eu não sei a sua opinião. Na minha cabeça, eu penso que o crente não tem que se envolver por política. Agora, a gente tem algumas pessoas que se dizem cristãs que estão na política. A gente tem aí um exemplo, aquele Nicolas Ferreira, né? né? Então. Eu Eu não conheço a fé dele, não sei se de fato ele é crente, né? Mas qual que é a questão? É pecado o crente se envolver em política? Não. Existem servos de Deus na Bíblia que fizeram parte da política? Quem? Daniel, José. Eram crentes que fizeram parte da política. Existiram reis fiéis, né, no Antigo Testamento. Então, a Bíblia não proíbe o envolvimento político. Qual que é o meu conselho quando um jovem, por exemplo, me procura falando, pastor, eu queria entrar na esfera política, tal. Eu falo, olha, a Bíblia não proíbe, seria muito bom se nós tivéssemos cristãos comprometidos, mas o problema é que o nosso sistema é tão sujo e tão corrupto que é muito difícil você entrar e ou se manter íntegro ou ficar vivo. Seja vivo politicamente, seja vivo literalmente. São Silas do Malafaia, que é o... Ele e tantos outros. E aí, Cláudio, tem um outro problema, que é quando as pessoas instrumentalizam a religião para fins políticos. Quando a gente vê, por exemplo, nas eleições, né? Lá aquelas vinhetinhas, né, de 5 segundos, em que tem um monte de candidato a um monte de coisa, né? Pastor fulano de tal, bispo não sei o que lá e tal. Quando eu vejo lá um candidato falando, pastor fulano de tal, vote em mim, eu falo, só porque você falou que você é pastor, eu não vou votar em você. Por quê? Porque, é claro, o uso instrumental da política. E nós, como crentes, não podemos compactuar com uma coisa dessa. Porque a gente defende, na nossa visão teológica, uma separação de esferas. Igreja é uma coisa, Estado é outra. A igreja pode influenciar o Estado? Pode ou não? Pode. Por exemplo, Paulo tentou influenciar o rei? Sim, ele conversou com Félix, o governador, né? João Batista tentou influenciar o governador também? Sim, falando que o modo de vida dele estava errado. Daniel teve acesso à corte para exercer influência? Teve. Mas uma influência positiva é diferente de uma confusão de esferas. Então, eu sempre digo isso. Não é pecado, seria muito bom, como aconteceu na Holanda, de Abraham Kuyper, seria muito bom, mas, considerando a nossa realidade, eu acho muito difícil. Então, o que a gente percebe é que para não sujar as mãos, é melhor eu não me envolver com isso. Pelo menos nas circunstâncias que a gente vê agora. Pode ser que isso mude? Talvez. Mas para mudar precisa que cristãos entrem. Não sei. Aí já é uma análise muito casuística. Que eu não... mancha, né, a nossa imagem. Mas Exatamente. Imagina, o pastor fulano com dinheiro na cueca. E pronto. Acabou com o cristianismo e acabou com a questão política também, né? Desmereceu a política. Um outro grande exemplo de boa influência na política foi Martin Luther King, né? Que era pastor batista. O Martin Luther King, ele é sempre colocado como um bom exemplo de um cristão na política. O problema do Martin Luther King é que até onde a gente sabe, teologicamente, ele era meio estranho. Ele não era um cara muito ponta firme, não, da parte teológica.
Até moralmente. Ele tem os escândalos associados a ele, mas isso não é dito, não é proclamado assim, à torta e à direita, né? Porque ele era um ativista da questão racial, então ele é bem visto pelos dois lados, vai por assim dizer. Então, tanto por quem é mais conservador, tanto por quem é mais de esquerda, porque ele lutou por uma causa que a gente sabe que é uma causa justa, realmente, é o apartheid, essa coisa toda, a questão dos direitos civis dos negros e tudo mais. Nós defendemos que negros e brancos, um não é maior do que o outro. Mas o Martin Luther King ele tinha alguns problemas. Mas existem outros exemplos. Teve um político britânico que lutou contra a escravidão, foi William Wilberforce. William Wilberforce era um crente, tem até um filme dele que narra a história dele, não lembro agora o nome do filme, mas que mostra a luta dele em abolir o tráfico em navios negreiros. Ele conseguiu fazer isso no parlamento. William Wilberforce. Um outro exemplo de um cristão na política foi me fugiu agora o nome dele, do protetorado na Inglaterra, Poxa vida. Me fugiu não, da Revolução... Gloriosa. Quem? Revolução Gloriosa. A Revolução... Qual era o nome do puritano que guiou isso? Nossa, me fugiu o nome dele agora. Mas tem muitos políticos que estão a aproveitar-se também de muitos discursos. Sim. Já sempre a primeira-ministra da Itália. Sim. Da Índia. O próprio Trump. Sim, também. Mas é um cristianismo só de moral, né? Uma coisa só... Enfim. John Owen, né? Não, John Owen. Cromwell. Isso, Oliver Cromwell, do protetorado e tudo mais. Ele foi uma influência puritana na política inglesa, que foi, assim, essencial para manter a Inglaterra nos eixos. Os puritanos tiveram muita influência. Só que, no caso da influência puritana, eu acho que houve uma confusão de esferas. Porque a Inglaterra tinha uma confusão de esferas. Enfim, aí a gente pode entrar para uma discussão histórica em outro momento. Né? Josué. Pastor, até o próprio John Knox também, né? Teve bastante influência na Sim, né? política, Se não me engano, foi sobre ele que a rainha disse que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que todos os exércitos, né? Porque era um homem que tinha era muito respeitado por todos. Eu acho que o problema está com relação à vocação. Então, por exemplo, a gente tem exemplos aqui no Brasil de pastores que vão para a política. Não tem sentido. Qual a vocação, Ian? Mistura as coisas. Um pastor que dá aula é uma coisa. Porque ele pode, inclusive, na verdade, ele está até exercendo a espera dele para ele dar aula. Mas agora, quando ele vai para a política, ele abre mão do chamado dele para fazer outra coisa, porque ele não tem como pastorear para fazer isso. Sim. Enfim, irmãos, a gente poderia citar vários bons e maus exemplos, e isso tudo só mostra as tensões do assunto que a gente vai entrar. Tudo isso só para introduzir a tensão. Diga lá, Márcio. O Abraham Lincoln entraria nesse... O Abraham Lincoln, eu não conheço muito dele, eu não sei quão cristão ele é. Existiram presidentes dos Estados Unidos que eles eram cristãos no sentido mais... Na verdade, eles eram, se não me engano, alguns eram cristãos. Os fundadores dos Estados Unidos eram deístas, eles não eram cristãos no sentido nosso da palavra. Eles eram deístas, ou seja, eles acreditavam que Deus criou o universo, mas deixou o universo funcionando por conta própria. Isso é o deísmo. Então, quando a gente lê lá na Carta dos Estados Unidos, né, na Constituição dos Estados Unidos, lá, que fala do Criador e tudo mais, a gente fala, olha como eles são cristãos. Eles estão defendendo um modelo teísta, mas na verdade um modelo deísta. Eles acreditam em Deus. E ok, eles concordam com eles que Deus criou o mundo, o universo, e imprimiu leis. E essas leis têm que ser respeitadas. Mas a gente só concorda com eles até aí. O resto da teologia deles a gente não abraça. Enfim, vários exemplos aí. E nós, do citou, né? Veja esses períodos do Josué também. Às vezes esses parlamentares cristãos lá no Senado, como deputados, se eles são cristãos, conhecendo tudo isso aqui, fazendo ao contrário, dá para conversa escapa? Não dá, eu não confio. Então, também não confio, porque a palavra dizendo que nós temos que sujeitar
as autoridades, seja o que for, entendeu? Como está acontecendo agora no Brasil, tem que sujeitar eles, independentemente. Ela está dizendo aqui a palavra. Eu não gosto independente, eu gosto de mais. Sujeitar meus filhos. É aí que mexe nas nossas emoções. Mas olha a questão tem que estar falando. Dependente, está dentro da palavra, sujeitar eles. Se vocês... quem colocou lá foi Deus. Não, entendeu? Foi Deus que quis. Ele estivesse lá. Deveria ser só o mal ou o bom. Foi Deus que colocou. Às vezes Deus coloca a palma toda, né? E João Calvino falava, né, que a nação às vezes é punida por ao ter mal autogovernança. Enfim, irmãos, a gente precisa começar o texto, senão a gente vai caindo aí. A gente vai falar de tudo isso. Tudo isso a gente vai falar em detalhe, não é para o texto bíblico, mas eu preciso começar o texto. Senão, vai ter aí 50 minutos de aula sem texto. Aí... Então, olha só, repetindo a nossa mensagem central aqui, né? O comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. E a gente vai dividir o texto em 4 partes. São 4 razões para o crente sujeitar-se às autoridades. Então, por que eu tenho que me sujeitar às autoridades? A gente vai ver 4 razões. Em primeiro lugar, versículo 13. Porque Deus criou hierarquias. Deus criou hierarquias, eu tenho que me sujeitar. Por quê? Porque Deus quis que o mundo, que o universo fosse assim. O universo é permeado de hierarquias, em várias esferas, vários níveis. Eu tenho que me sujeitar a isso. Segundo motivo, porque as autoridades são agentes da justiça. Isso está nos versículos 14 e 15. Então, ponto 1 está no versículo 13. Ponto 2 nos versículos 14 e 15, que é porque as autoridades são agentes da justiça. Depois, terceiro ponto, terceira razão. Porque o crente não é dono de si mesmo. Você não pertence a você. O versículo 16 fala algo interessante. Ele diz ali, ó. Vocês são livres, mas vocês, como que termina o texto? Vocês também são servos. Vocês são livres, mas vocês são servos. Então pode parecer até um paradoxo, né? Como eu sou livre e servo? É porque a verdadeira liberdade é definida em servir a Deus. O que é ser verdadeiramente livre? Servir a Deus, ser escravo de Deus, ser servo de Deus. Então o crente não é dono de si mesmo. Então se Deus diz que eu tenho que viver de determinada maneira, eu não sou dono de mim mesmo, eu vou viver de determinada maneira. Então, os pontos são, porque Deus criou hierarquias, porque as autoridades são agentes da justiça, porque o crente não é dono de si mesmo, e, por fim, porque o crente tem uma postura adequada em cada esfera, ou a cada esfera. O cristão tem uma postura adequada a cada esfera, no versículo 17. Reparem aí os que... Pedro constrói o versículo 17 mostrando ênfase na postura do crente. Ele tem que tratar a todos com honra. Mas aos irmãos tem uma disposição especial. Qual é a disposição? Amar. Porque ele falou lá atrás já. Ele falou para nós nos amarmos fraternalmente e tudo mais. Ele enfatiza isso aqui de novo. Ele fala para temer a quem? A Deus. E ao rei nós damos o quê? Honra. Então, cada esfera exige que o cristão tenha uma postura adequada. Então, o modo como Pedro constrói mostra isso daí pra gente. A gente não vai conseguir ver tudo hoje, é claro. A gente vai começar a ler esse texto, porque a gente tem que fazer várias pontes. A gente tem que ler vários textos. E o Fabiano vai se consumir ao longo das próximas semanas, porque ele tem que tratar de muita coisa falando desse assunto. Tá? Então a gente tem que olhar os textos que tratam desse assunto e ver o que a Bíblia diz, se dá para ser um anarcocapitalista, como o Fabiano falou que é, ou não. É um anarcocapitalista, o Estado é ruim, só rouba e tudo mais. Vamos ver, né? Será que o crente pode fazer piquete? O que vocês acham? Será que o crente pode fazer... Será que o crente pode ir pra rua? Vem pra rua, tal. Eu já fui pra rua, sabia? Já subi a Brigadeiro Luiz Antônio lá, vem pra rua, vem com o aumento. E aí, eu acertei ou errei? Eu hoje não faria mais daquilo que eu fiz. Mas na época eu fui moleque. Errei, mas hoje eu não faria de novo o que eu fiz. E aí, como a gente lida com essas questões? É delicado isso aí, a gente tem que ver o que a Bíblia diz. Deixa eu só andar um pouquinho, Beto, senão a gente...
Leão Tolstói, ele era um cristão anarquista. Quem o? O Leão Tolstói. Ah, claro. Ele era um cristão anarquista russo. Eu não conheço muito dele, mas lá para aquele lado da Rússia é tudo meio diferente, né, as coisas. O pastor, a direção que estava lendo no livro dele, o pastor Marcos. O pastor Marcos gosta de literatura russa. É isso, ele era um cristão anarquista. Eu não conheço muito dele, só uma coisa em outra só. Aí uma peça. Vamos lá então, gente. Começando aí com a primeira razão para o crente sujeitar-se às autoridades. A gente tem aí 5 minutinhos. Nossa, não foi rápido em 5 minutinhos. Então, vamos lá. Vou começar, pelo menos. Começar. É assim. Então, por que o crente tem que sujeitar às autoridades? Primeira razão. Porque Deus criou hierarquias. Pedro começa o versículo 13 usando um verbinho, que é um verbo que vai segmentar vários trechos da sua carta. Então, vocês veem aí que ele fala no versículo 13, sujeitai-vos. Se vocês olharem no versículo 18, vocês vão ver que ele vai falar de sujeição de novo. Olha só, servos, sede submissos. Se vocês olharem o capítulo 3, versículo 1, vocês vão ver de novo a sujeição. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Depois, versículo 7. Aí isso aqui pode estranhar para alguns, porque ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Esse igualmente conecta com a ideia de que, de algum modo, os maridos têm uma postura semelhante a essa relação, a algum tipo de sujeição que a gente vai falar num momento específico. Capítulo 5, versículo 5. Pedro fala da relação dos mais velhos com os mais jovens. Olha lá. Jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Então, Pedro usa essa palavrinha, ou sinônimos não, né? Variações dessa palavra, para marcar vários momentos, vários públicos da sua carta. E ele começa falando da nossa relação com o Estado, da nossa relação com o governo, com os governantes, certo? Essa palavra, sujeitai-vos, é uma palavra que tem um peso hierárquico. Porque essa palavra é uma palavra que tem um pano de fundo militar. É a ideia de você ter uma sujeição, uma obediência no campo militar. O Lucas sabe bem o que é isso. Se ele tem o superior, qual tem que ser a postura dele? De obediência, de sujeição. O Lucas não pode se insurgir contra os seus superiores. Ele tem que manter uma postura de obediência tranquila, voluntária, completa. Não é uma sujeição forçada. Não, o crente não tem essa sujeição forçada. O crente cultiva esse espírito de sujeição. Essa é a ideia presente aqui nessa palavra. Então é uma palavra que mostra que existe uma hierarquia impressa no universo. Várias hierarquias, como a gente viu aqui, a hierarquia no governo, hierarquia em casa, hierarquia na sociedade. Existem várias hierarquias impressas na sociedade e o crente se sujeita a essa estrutura de hierarquia. Os próprios anjos também. Sim, os anjos têm hierarquia. Funcionalmente falando, até Deus, até a Trindade desfruta de uma hierarquia. Não uma hierarquia ontológica. O que é uma hierarquia ontológica? Não é que o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Não é isso. Os três são igualmente divinos. Tá? Mas funcionalmente falando, ou seja, na tarefa que cada um desempenha, no que é chamado de economia da Trindade, existe uma hierarquia. Quem obedece quem? O Filho obedece ao Pai. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. O próprio nome Pai e Filho já mostra uma certa relação hierárquica. Não ontológica, de um Deus, uma pessoa da divindade maior que a outra, mas funcional. Então, na sociedade, Deus também imprimiu hierarquias. No lar, Deus imprimiu hierarquias. E o crente reconhece isso e se sujeita de bom grado, de bom coração, com humildade, com serenidade, de modo voluntário, de modo completo, de modo pronto a essa hierarquia. Certo? Então, essa palavra é uma palavra importante para o argumento que Pedro vai mostrar aqui. Porque lembre, os cristãos eles estavam sendo maldosamente acusados de várias coisas. Eles eram acusados de serem incestuosos, eles eram acusados de serem ateus, porque não adoravam as divindades, inclusive o imperador, que se colocava numa posição de divindade.
e os crentes eram acusados. Pedro fala, peraí galera, vocês têm que mostrar que vocês não são revoltosos. Vocês não são pessoas subversivas, como os outros estão dizendo que vocês são. E pela conduta de vocês na sociedade, vocês vão mostrar como é que o povo de Deus vive. E isso vai ser atrativo para as pessoas. Porque até as autoridades vão olhar e falar, peraí, mas ele paga os impostos certinho, ele não vai para a rua, não queima viatura, não faz piquete na porta dos outros. Quem que é esse povo? Ah, ele é cristão. Então isso chama a atenção até das autoridades. Então, essa palavrinha aí é muito importante. É muito importante. E olha só como isso é fundamental para a gente. Se vocês olharem em Juízes, capítulo 17, vocês vão ver que a anarquia ela é pintada biblicamente como algo ruim. A anarquia não é uma coisa boa. Alguns podem pensar, se o governo é ruim, se a sociedade é ruim, a estrutura hierárquica social é ruim, né? A solução é a anarquia. Na Bíblia, a anarquia é pintada de um modo muito ruim. Por quê? Porque é uma rebelião contra a estrutura que Deus colocou na sociedade. Essa estrutura, ao longo da história, ela pode assumir formas distintas. Uma época monarquia, outra época presidencialismo, uma democracia, parlamentarismo. Mas há uma estrutura. E há uma estrutura até mesmo em relação a outras esferas. Por exemplo, o policial é uma autoridade? É uma autoridade. Eu tenho que me sujeitar. Então aquelas campanhas de... como chama? Nos Estados Unidos, acho que é Defund the Policy, mas aqui eu não sei como é que fala. O pessoal da USP quer botar a polícia militar por fora, desmilitarizar a polícia, né? Polícia é tudo corrupta e tal. Todos esses movimentos, nós não apoiamos isso. Por quê? Porque nós entendemos que a polícia é uma autoridade. Então a gente não está falando só de grandes governantes, só do alto escalão. A gente está falando de outras autoridades também. Até a rebelião de Coreia. Sim, né? Contra a autoridade, sim. Olha só aí, Juízes 17:6. Um exemplo, Juízes repete esse bordão, né? Mas olha aí, Juízes 17:6, que interessante. Vocês sabem que a história de Juízes é uma história que vai piorando a cada ciclo. É uma espiral que vai piorando cada vez mais. Então, conforme você vai andando para o final do livro, você vai vendo mais atrocidades que são feitas. Até que termina, o livro de Juízes termina de um modo assustador, ao ponto em que o povo chegou com esquartejamento. É terrível o que acontece lá. E o bordão é o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Quando não tem uma estrutura, uma figura de autoridade, quando não há uma hierarquia funcionando na sociedade, cada um faz o que bem entende. E isso vira o caos. Isso vira o caos. Isso durou muito tempo? Isso durou muito tempo? Durou alguns aninhos isso daí. Durou alguns aninhos. Até que, depois do final do livro de Juízes, você tem o comecinho do livro de Samuel, onde Samuel é o último juiz, e depois começa a monarquia. Agora notem, não é porque veio a monarquia que resolveu todos os problemas, não é isso. Mas a monarquia é melhor, a monarquia de Israel é melhor do que o anarquismo de Juízes. Porque uma das coisas que a gente vai ver que o governo faz, mesmo um governo que não seja tão bom faz isso, é impedir que o mal tenha força completa. Impedir que o mal vá adiante com toda a sua força. Mesmo um governo que não seja tão bom, a estrutura hierárquica impede que o mal avance livremente. Porque isso está correlacionado às leis que já Exato. estão Um governo pode fazer lei mal? Leis más? Ele pode legislar de modo mal? Sim, isso pode acontecer. Mas mesmo um governo que não seja exemplar, ainda assim ele freia o mal. É um dos freios que Deus usa para impedir que a sociedade ímpia caminhe para o abismo de modo completo e vire um inferno na nossa vida. Mesmo o governante incrédulo, ele é usado por Deus para refrear o mal. Então a anarquia na Bíblia, ela não é vista com bons olhos. Pelo contrário, o maior exemplo que a gente tem é o de Juízes,
e que mostra o caos que era a nação, porque não tinha rei e cada um fazia o que dava na cabeça. Verônica. É rapidinho. Não é rei em Israel. Porém, o primeiro rei que teve foi só Saul, correto? E só que Deus só levantou Saul como rei porque a população pediu um rei. E Deus avisou, se você levantar um rei, vai ter consequências. É assim, Deus já tinha prometido um rei para o povo lá em Gênesis. Quando é falado da bênção a Judá, lá em Gênesis, no final da vida de Jacó, é mencionado algo da realeza. Então já havia um plano de monarquia para Israel. O que acontece quando o povo pede um rei é que eles pedem um rei porque as outras nações tinham um rei. Eles queriam uma monarquia, não porque Deus tinha prometido uma monarquia e que agora chegou a hora, eles viram. Não, eles queriam um rei porque eles iam para a guerra e não tinham um rei lá na frente. Por isso que Samuel ficou tão bravo. Porque como assim não tem um rei que vai na frente? O Deus vai na frente de vocês, ele é o rei que lidera a nação. E aí Deus fala para Samuel, eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. Então tá bom, eles querem um rei, eles vão ter um rei. E aí o rei vai fazer tudo isso daí que é dito. Essa promessa que havia se cumpriu no final das contas verdadeiramente em Davi. Tudo bem, teve Saul, mas Davi, porque foi Davi que foi pai. Não é que se cumpriu verdadeiramente em Davi. É que Davi foi um bom rei. Mas isso apontava já apontava para o reinado de Jesus. Isso já apontava lá para frente. É que Deus usou tudo isso como um instrumento para que Jesus fosse o rei por direito. Mas já tinha um plano de monarquia. Mas o coração do povo estava totalmente no lugar errado. Porque assim, pastor Lucas, Saul, ela tem de Benjamin. Mas assim, e o povo... O que a Verônica falou. Isso, de Judá. Falou da Judá. Isso. Entendeu? Saul sai nesse contexto de Judá. E mais, o pessoal quis Saul pelos motivos errados e olhando para questões que não eram questões boas. Eles não estavam preocupados se era um homem temente a Deus ou não. Não. Já. A gente acha tão belo e inexplicável essa grandeza do Senhor, que até ele fala, mas as pessoas fazem errado e ele usa isso para... Exatamente. Deus falou, vai haver um rei. Aí o povo vai lá e pede um rei pelos motivos errados. E Deus usa isso para fazer com que o verdadeiro rei do mundo todo venha ao mundo. Então, é a soberania de Deus em ação, né? Mas enfim, o que eu quero destacar para os irmãos nesse primeiro momento é que nós, como crentes, nós não podemos ser contra hierarquias. Hoje em dia, as pessoas, especialmente os mais jovens da geração... Qual que é a geração? A geração dos 18, 19, geração Z, né? Os Gen Z. Eles têm muito problema com hierarquia. Eles não conseguem lidar com a ideia de chefe, por exemplo. Mas que chefe? Manda em mim? Não, tem que fazer meu horário, tem que ter minha vida. Tem agora horário de ir pra yoga, fazer meu curso de tapete. É o que manda a minha vida. Eu não tenho chefe, é um colaborador. É uma dificuldade de encontrar hierarquia, de aceitar a hierarquia. Quando você pensa no modo como essas pessoas veem a polícia e o papel da polícia, eles têm ódio, raiva da polícia, porque eles não suportam a autoridade. E em casa, como que a molecada vê a autoridade? Os pais são opressores. São o inferno na terra. É terrível, não posso me sujeitar. O pai tem que ser amigo. O pai não pode ser autoridade. Isso tudo está errado. Nós, como crentes, nós defendemos que existem sim hierarquias na sociedade. E quem foi que colocou essa hierarquia lá? Deus. Deus criou o mundo com hierarquia. Quem foi que colocou o homem como líder da casa? Deus. Quem é que levanta os reis e tira os reis? Deus. Quem é que faz com que a igreja seja liderada por homens como os pastores, os diáconos, enfim? Quem é que coloca esses homens lá? Deus. Então, quem é que coloca na vida dos jovens os pais? Deus. Então, nós como crentes, nós não somos anarquistas. A ideia do anarquismo cristão é um devaneio, é uma coisa assim de louco, não existe. Nós olhamos para as hierarquias e falamos, ok, as hierarquias foram criadas por Deus. O homem pecador estraga tudo, é claro.
Então ele usa essas hierarquias para o mal, distorce isso. Mas eu não posso jogar isso fora porque o pecador faz mau uso disso. A hierarquia é uma coisa boa que Deus colocou lá. E a gente tem que se sujeitar a ela. É isso que essa palavrinha de Pedro começa já a mostrar para nós. Essa vai ser a tônica dele. Existem várias estruturas hierárquicas. E nós, crentes, nós não somos revoltosos. Nós não somos subversivos. Nós não queremos virar a sociedade de ponta cabeça e instaurar uma anarquia. Não. A nossa sociedade funciona assim, então nós reconhecemos que estamos em dias dessa estrutura. Então nós vamos nos sujeitar a essa estrutura e vamos viver a nossa vida como crentes. Em fidelidade, obediência e santidade. É isso. Rapidinho aqui, quem a gente vai levantar a mão aqui e depois ali. Nicolas, até foi quanto quando Deus levantou Saul, né? Ele traça essa relação entre o rei, né? E os servos, né? Que o rei vai pegar agora. E Samuel começa a descrever, ele será rei, ele terá poder, ele terá seus servos, ele poderá pegar servos e pegar você. Essa relação de monarquia, tá aqui. É isso aqui. Gente, então assim, não é pra... Deus não fez aquilo ali pra punir o povo porque pediu o rei e negar ao Senhor, mas porque era preciso mesmo aquilo ali, senão vai virar uma bagunça. Não porque só você não tem só batata, não é que tem guerras. Mas você precisa de um líder e precisa se servir, precisa ser o massa, né? Que precisa, né, colocar pessoas ali subordinadas a ele, né? Precisa gerenciar, dirigir. Exato. Ação, né? Exato. Porque ficar como estava em juízes não dá. Não ia dar. Por isso que Deus enviava justamente os juízes para libertar o povo. Mas o povo não tinha jeito. Vivi. E quando esse conceito de atrela com uma lei já pré-existente, uma lei instituída por uma autoridade e que pode soar como uma anarquia, como por exemplo, período da Covid, muitas pessoas enclausuradas falaram assim, então, eu tenho direito constitucional de ir e vir, ou de ir à igreja. Uma greve na Constituição existe direito de greve, né? É um direito que uma autoridade deu. Só que isso vai de encontro com um governo. Como que a gente interpreta isso? Que da mesma forma que eu estou amparada legalmente, eu vou de encontro com uma autoridade. Aí a gente esbarra num dilema. Porque é quando o governo me permite ou me obriga a fazer uma coisa que vai contra a minha consciência ou que vai contra os meus princípios, a minha relação com Deus, aquilo que Deus institui. Então o governo não pode me proibir de cultuar a Deus. Nisso o governo está errado. Aí eu posso, e a gente vai ver os exemplos disso, eu posso me insurgir contra isso. Eu tenho que obedecer a Deus, foi como os apóstolos. Ou quando o governo, você falou, por exemplo, constitucional a greve. O aborto também pode ser constitucional, por exemplo. Não é porque algo está lá que é automaticamente santificado ou correto. Eu tenho que olhar aquilo e falar, olha, o governo colocou isso, mas isso está errado. E eu vou lá e aponto, isso aqui está errado. Eu não vou fazer isso. O governo pode me dar um direito que eu vou falar, eu não quero esse direito, porque fere os meus valores. Eu não quero usar esse direito. Então, a greve está na Constituição. Será que o crente faz greve? Eu acho que não. Eu acho que o crente participar desses movimentos, dessas coisas sindicais, tudo mais, tal, eu acho muito difícil, pelo modo como Pedro e Paulo escrevem, eu acho muito difícil o crente participar disso com a consciência tranquila. Então, é um direito? Mas eu vou fazer uso? Não. Então, não é porque saiu da caneta do governo que é automaticamente santificado. O governo pode errar. Por isso que o crente tem que ter a consciência bíblica muito afinada, uma autoridade espiritual muito afinada para saber onde o governo erra, onde o governo acerta. Para apontar isso para o governo, para não fazer alguma coisa que o governo permite e para desobedecer quando for necessário. Então, no caso da Covid, eu poderia desobedecer se fosse para cultuar. Agora, para andar livremente, por exemplo, como era instituído... Aí, durante a época da pandemia, teve um monte de discussão a respeito disso. Né? Mas eu acho que o exemplo mais claro que aconteceu foi quando o governo tentou barrar a igreja de se reunir. Existe um nível de bom senso onde nós aqui mesmo na nossa igreja, nós tomamos as medidas, fizemos as coisas, mas existem alguns lugares onde a coisa extrapolou. Aí, algumas igrejas falaram, não, nós vamos desobedecer. E fizeram isso legitimamente. Pastor,
Pois é. Até a questão até todo mundo se estuda isso. Porque uma lei não necessariamente, porque ela é imposta, ela é justa. Exato. Né? Então, na verdade, a justiça ela transcende os parâmetros da lei. Né? A lei, na verdade, é feita por homens. A justiça, eu até entendo que a justiça, na verdade, faz parte de um dos atributos de Deus. Então, para o ser humano, ele é intangível. Paulinho ele deixa bem claro isso. Quando ele até fala a respeito dos 3 usos da lei. Né? Então, ele apresenta algumas características da lei que são importantes para o homem. Mas não necessariamente que a lei seja justa. É a justiça de fato perfeita sobre de Deus. Exato. Então, a partir do momento que a lei humana contradiz a lei divina, ela não é boa, ela não é justa. Então, mas enfim, a gente só falou de uma palavrinha hoje, né? Sujeitai-vos, só isso. A gente vai parar por aqui. Sujeitai-vos. Mas o que eu quero que fique muito claro para os irmãos é que Deus imprimiu hierarquias na sociedade. E o crente não se rebela contra essa hierarquia. O crente não é um anarquista. O crente reconhece, acolhe e se sujeita a isso numa boa. Uma disposição real, pacífica, voluntária. Certo? Essa tem que ser a nossa postura. E vejam, só antecipando um último negocinho aqui para a gente se despedir. Deus usou dessa hierarquia que ele criou para nos salvar. Como? Jesus foi sujeito à autoridade romana, à autoridade judaica. Foi por meio do julgamento, um julgamento inclusive injusto, que ele foi levado à cruz para nos salvar. Então, Deus usa as autoridades para executar os seus planos. Deus usa a hierarquia impressa na sociedade para executar os seus planos. E Jesus disse para Pilatos, você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Então, quando Pilatos fala para Jesus, eu tenho autoridade para te prender e para te soltar, Jesus falou, acertou, porque essa autoridade vem do alto. Ou seja, Deus usou essa hierarquia como uma ferramenta para que Jesus chegasse até o Calvário e morresse na cruz para nos salvar. Ou seja, nós temos que olhar para a história, né? Para o universo que Deus criou e perceber a existência dessas hierarquias, o valor dessas hierarquias e a necessidade de se sujeitar a elas, mesmo quando elas não são boas, as autoridades, mesmo quando os homens que ocupam essas posições não são homens bons. Então, o senhor falou da palavra essencial para a vida do crente, submissão. Submissão. Jesus. Isso. E Pedro vai mostrar isso mais para frente. A gente vai falar disso. Mas por hoje é isso, irmão. Certo? Dá pra gente dormir com esse barulho? Difícil hoje, né? A gente nem começou a chegar... A gente está ainda na sopinha de entrada ainda do texto. A gente nem entrou na picanha do texto ainda, mas a gente tem que dormir com essa palavrinha aí agora na cabeça. Sujeitai-vos. Vamos entender como é essa sujeição aí conforme o texto for caminhar. Vamos orar e aí estamos pedidos. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, pelo que conversamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos orienta como nós devemos nos comportar em várias áreas, em todas as esferas da nossa vida, inclusive na nossa relação com as autoridades. É difícil porque nós vivemos num mundo caído, num mundo onde homens maus governam, mas isso não é exclusivo da nossa geração. Isso aconteceu na época dos apóstolos, antes dos apóstolos, e nós temos essas ordens claras da tua palavra sobre qual deve ser a nossa postura. Dá-nos um coração aberto à tua palavra, Pai. É o que aprenderemos aqui ao longo desse trecho. Que nós não esqueçamos que somos de fato peregrinos e forasteiros nesse mundo, mas que estamos aqui. Estamos andando por aqui. E que, portanto, não podemos ser rebeldes, mas temos que nos sujeitar a essas hierarquias que o Senhor imprimiu no mundo, que o Senhor imprimiu no universo. E que o Senhor fez, e glorificar ao Senhor porque o Senhor fez uso dessas hierarquias, inclusive para que o sangue de Cristo fosse derramado na cruz por nós. Ajuda-nos a perceber isso, Pai, como mais uma expressão da sua soberania. Ao falarmos da soberania das esferas, da igreja, do governo, dessas relações todas, que nós vejamos que tudo isso decorre da sua soberania, Pai, do Rei dos Reis. E que nós assim nos comportemos em obediência a tudo isso, porque obedecemos ao Senhor. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.